Bem-vindos ao intrigante mundo de Lilian e Kyle, onde o amor pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Enquanto Lilian tentava conquistar o coração de Kyle, o relacionamento deles evoluía, de encontros desajeitados a momentos doces, muitas vezes envolvendo biscoitos queimados e jardins proibidos. Felizmente, com a ajuda do leal Conde Ellen, o amor entre Lilian e Kyle perseverou. No mundo de aventuras de Lilian, o destino a levou ao Palácio Imperial, onde o imperador, Kyle, a pediu em casamento. No entanto, um encontro inesperado com a vilã Celestian Ellen e suas espadadas promessas de amizade trouxeram um toque de mistério à história. Uma jornada de romance e humor, onde Lilian e Kyle descobrem o verdadeiro significado do amor. Mas a jornada de Lilian também trouxe desafios, como um intruso indesejado e um plano do imperador de demolir uma casa. A história se desenrola em meio a amizades improváveis, segredos compartilhados e momentos hilariantes. Prepare-se para se envolver com essa narrativa encantadora, onde o destino se entrelaça com esgrima, biscoitos e promessas de uma vida juntos. Mais uma vez, o imperador procurou o conselho do Marquês Allen. Este primeiramente o parabenizou pelo próximo casamento. No entanto, Kyle parecia preocupado em vez de feliz, especialmente porque Lilian se recusa a abrir seu coração para ele. Pouco sabia Kyle que na propriedade de MC Callian, Lilian também estava pensando muito sobre o casamento. Tanto que estava muito distraída enquanto ajudava Celestia no treinamento de esgrima. Observando a preocupação da nossa heroína, Celestian ofereceu um ouvido atento e perguntou sobre o que ela estava pensando tão seriamente, inclusive se estava preocupada com a cerimônia de casamento. Lilian explicou que não é que ela não goste disso. Ela conseguiu proteger os Miquelian de serem exterminados e sobreviveu ao final. Além disso, o marido de Celestian também conseguiu sobreviver. No entanto, Lilian revelou que estava incomodada com a reação de Kyle quando ela mencionou que eles teriam quartos separados. Além disso, há outras coisas com as quais nossa heroína está preocupada, como a possível aparição de Salah, que foi introduzida após a família McKellen ser exterminada. Ao perceber a reação de Lilian, Celestian perguntou se ela queria fugir com ela para algum lugar. Lilian respondeu que seria mais fácil se fosse assim. No entanto, ela lembrou-se das vidas que conseguiu salvar e assegurou à amiga que ficaria bem e a informaria se as coisas dessem errado naquela noite. Antes de colocar Kyle para dormir, Lilian perguntou se o imperador estava preocupado com ela. Kyle respondeu perguntando se ela já havia pensado em beijar sua testa. Lilian entendeu mal a pergunta, pensando que ele estava preocupado em perdê-la, o que o faria ficar sem dormir novamente. Mas mais importante do que isso, Sua Majestade perguntou se ela havia pensado em como seria o relacionamento deles depois do casamento. Lilian assegurou que cumpriria sua promessa de beijar sua testa todos os dias. Lembrou-se que a razão pela qual ele se tornou obsessivo em primeiro lugar foi porque não conseguia dormir. Ao ouvir sua resposta, o imperador simplesmente virou-se e foi para a cama sem dizer uma palavra. Pouco Lilian sabia que o imperador sofria muito com sua recusa em abrir seu coração para ele. Com Lilian se mantendo fechada, o imperador fica emburrado em sua cama, e se ela continuar assim, o relacionamento deles não irá progredir. Antes que ele percebesse, um ano se passou e Lilian logo pedirá o divórcio e buscará a felicidade em outro lugar. Ele não entende por que ela age assim com ele, mas com Celestian, ela é aberta e amigável como sempre. Mais importante do que isso, Kyle não entende por que ele está agindo dessa forma por causa de Lilian em primeiro lugar. No dia seguinte, toda a frustração de Kyle se manifestou quando ele voltou a ser um tirano com seus súditos, enquanto se enfurecia com os relatórios. Sua Majestade seguiu em frente com o custo de construção do Grande Canal. No entanto, seus súditos não puderam fornecer uma resposta específica, implorando-lhe mais tempo para reunir mais dados. Ele deu-lhes 4 dias e pouco antes que ele pudesse se enfurecer novamente, um de seus conselheiros trouxe à tona o assunto de informar a imperatriz quanto custará o grande casamento, bem como sua escala. Além disso, o conselheiro também disse que eles precisam tratar a família da imperatriz com as formalidades adequadas para solidificar a posição do tributo no mundo. Vários conselheiros concordaram, dizendo que eles precisam fazer os máximos preparativos para evitar um divórcio dentro da família imperial.
Com a menção disso, as engrenagens começaram a girar na cabeça de Kylie e seu humor melhorou muito. Quanto a Lilian, ela agora está sendo ajustada para seu vestido de casamento, com Leyland e Celestian presentes. Enquanto o alfaiate anota os ajustes que precisam ser feitos, Celestian se encanta com ela, enquanto Leyland pergunta quando será o casamento. Lilian respondeu que ainda estão decidindo quando será a data do evento. De repente, Celestian se aproximou dela e disse em tom baixo que ela era boa demais para o imperador. Mesmo assim, ela expressou suas felicitações, já que é um evento alegre. Leyland não consegue deixar de ficar emocionada com o pensamento do casamento de sua irmã. Além disso, Leyland disse à nossa heroína que ela prontamente a trará de volta para casa se algum dia ver Lilian infeliz, mesmo que seja um pouco. Tocada pela devoção de sua irmã mais velha, nossa heroína não pôde deixar de chorar enquanto as duas irmãs se abraçavam. De volta à propriedade de Miquelian, o imperador entrega uma carga de ouro, as melhores peças de joias e muitos itens preciosos, que foram recebidos por Bastion. Segundo um dos funcionários, era o presente de casamento do imperador para Lilian, e ele está profundamente apaixonado por ela. Vendo tudo isso, Bastian não pôde deixar de sentir frustração mais uma vez com o pensamento de sua irmã se casando em breve com o imperador. Seguindo em frente, o palácio está bastante ocupado e animado com o próximo casamento do imperador. Em todos os lugares, as criadas podem ser ouvidas falando sobre a futura imperatriz e que tipo de magia ela usou para fazer Kylie se apaixonar por ela. Praticamente todos estão de bom humor, exceto por uma figura que tem longos cabelos prateados e os mesmos olhos verdes do imperador. Para ele, nossa heroína parece apenas uma donzela comum. Mas ele pensa consigo mesmo que se ele puder conquistar Lilian, então vale a pena o esforço de falar com ela. Falando em Lilian, nossa heroína está ocupada praticando esgrima mais uma vez quando, de repente, essa figura misteriosa apareceu em sua propriedade. Ao ver sua silhueta, nossa heroína rapidamente se lembra do diálogo desse personagem, que não é outro senão o príncipe imperial do Império, Sulan Kaldorf. Enquanto ele estava prestes a pedir a Lilian para conversar rapidamente, nossa heroína foi rápida em recusá-lo, lembrando que seu personagem odeia Kylie, especialmente desde que sua amante tirou a própria vida quando foi rejeitada pelo imperador. Além disso, Sulan também expressa abertamente seu ódio por outras pessoas, por isso ela não gosta dele. Pelo menos, nossa heroína queria ajudar Celestian, mas não Sulan. A ganância do Duque serviu como um lembrete para Lilian, por isso ela decidiu ignorá-lo a todo custo e estar sempre em guarda. Todos os truques sujos que Sulan usou em Lilian, seja usando um feitiço de transporte, um feitiço de escuta, até mesmo veneno, ele até contratou ladrões para invadir sua casa, mas Bastion os pegou, enfurecendo ainda mais Sulan. E finalmente chegou a isso, ele lidará pessoalmente com Lilian. No dia seguinte, Lilian visitou a propriedade de Mark Ellen, onde foi recebida por Celestian, que está mais do que feliz em ter nossa heroína de volta em sua casa. Enquanto as duas senhoras caminhavam juntas em direção à residência do Marquês, Lilian pensou consigo mesma que podia sentir uma presença que a seguia há algum tempo e presumiu que devia ser Sulan. De repente, Lilian parou de andar e disse a Celestian que gostaria de passear um pouco mais pela propriedade. Enquanto fazia isso, nossa heroína pensou que agora Sulan deve estar bastante irritado por ter esgotado muito esforço tentando chegar a Lilian, mas sem sucesso. Enquanto caminhavam pelo jardim, Celestian trouxe curiosamente o assunto de que Lilian às vezes luta com os cavaleiros imperiais. Ao mencionar isso, nossa heroína perguntou se a senhora de cabelos vermelhos também queria tentar lutar também. A princípio Celestian recusou, dizendo que era apenas uma iniciante com a espada, mas Lilian prometeu controlar sua força, por isso a primeira cedeu. Eventualmente, as duas senhoras rapidamente trocaram de vestidos por roupas adequadas para a esgrima, e em pouco tempo, ambas estavam equipadas com suas espadas de madeira. Lilian provoca os outros, dizendo que o primeiro a atacar determina o vencedor em cada luta, então Celestian prontamente avança em direção a ela sem pensar muito. Suas espadas se chocaram por um tempo antes de nossa heroína desarmar seu oponente com a espada de madeira voando alto no ar e caindo nos arbustos. Assim que ela cai, um estrondo alto pode ser ouvido, e um homem geme um pouco antes de repente ficar quieto.
Celestian ficou chocado ao descobrir que alguém estava escondido ali, enquanto Lilian pensava que a figura deve ter usado um feitiço de transporte, já que ela ainda podia sentir as ondulações na mana. Agora que chegou a isso, nossa heroína insta Celestian a fortalecer suas guardas e defesas. Especialmente porque os inimigos que Lilian pensou não são gentis o suficiente para mirar apenas nela. De volta ao estudo de Sulan, o homem de cabelos prateados geme de dor, enquanto um grande caroço se forma em sua cabeça. Mais uma vez, ele está irritado com o fato de nada estar dando certo para ele. Enquanto ele estava tendo um ataque de raiva, um de seus homens voltou antes de ser pego pelos homens de Celestian. Mas pensando sobre isso agora, Lilian parece saber que está sendo seguida pelos homens dele. Apesar de seus melhores esforços para se esconderem, por causa disso, ele não pode deixar de pensar que nossa heroína é uma oponente formidável. Enquanto isso, Sua Majestade continua assando com Lilian em mente. Pouco depois, Sulan decidiu passar e visitar Kali. O ex-imperador logo percebeu que houve uma mudança na expressão do imperador em relação a antes. Com sua magia, ele questionou a visita de Sulan. O outro respondeu que só queria verificar Kali. Mas no fundo, Sulan pensou que era a primeira vez que ele saía de sua propriedade desde que seu amante, Porsche, faleceu. De repente, Sulan é distraído pelo biscoito colocado na mesa. O imperador disse com orgulho que ele fez na esperança de ser um bom marido. Mas Sulan nunca tocou na comida e rapidamente se desculpou. Assim que ele sai da vista do imperador, Sulan não pode deixar de sentir falta de Porsche ainda mais. Segurando o lenço do amante falecido com saudade. Agora, quanto a Lilian, convites para sua presença começaram a chegar assim que a notícia saiu de que ela se casaria com o imperador. Nossa heroína recusou todos esses convites, exceto um, o Marquês Locke. O Marquês Locke era um velho que vivia junto com sua esposa e era muito humilde. Mas a razão pela qual nossa heroína os escolheu é porque eles são os menos gananciosos de todos os nobres. Durante sua estadia na residência, Lilian narrou aos visitantes como ela e o imperador se apaixonaram. Embora não houvesse verdade no que ela falava, já que tecnicamente era off the record. Então à noite, Lilian suspira aliviada e desfruta de uma brisa agradável de uma das varandas do palácio. Quando de repente é abordada por um homem que se apresenta como Marin Vayak. Nossa heroína pensou que definitivamente fechou a porta da varanda. Então parece que o homem se forçou a ter uma audiência com Lilian. E quando ele estava prestes a perguntar algo a ela, ela rapidamente o rejeitou. Irritado com o quão difícil ela estava sendo, ele até tentou chantageá-la, dizendo que ela era filha de uma empregada. Mas ainda assim, Lilian não cedeu e o recusou. Pensando que tinha vantagem, Marin exclama que ela deveria se humilhar. Especialmente porque ela veio de uma empregada humilde, e principalmente na presença do príncipe Sulan. Mas Lilian rebateu sua afirmação, dizendo que ela não sabe nada sobre essas coisas por causa de suas origens humildes. Se algo é um crime grave difamar a família real. Maron ficou alarmado ao ouvir isso. Lilian continuou com sua ameaça, instando-os a expô-la, mas também os alertando que ela não pode garantir sua segurança no final. Por causa disso, Maron implora rapidamente pelo perdão do príncipe enquanto Lilian se retira. Agora que ele tem Marin em suas mãos, Sulan diz ao outro que ele deve implorar se quiser misericórdia. Sulan é muito mais indulgente com animais, especialmente cães. Por causa disso, Maron não teve escolha senão agir como um cachorro na presença do príncipe imperial. Lilian continuou cumprindo seus deveres de noiva até que finalmente restou uma última pessoa para conhecer, o amante de Leyland, Saej. Pensando na história original, nossa heroína pensou que não havia descrição de Sage, mas ficou surpresa ao descobrir que ele realmente existe. Enquanto ela e Leyland se sentavam com ele na sala de estar da propriedade, Sage foi rápido em cumprimentar Lilian com parabéns e estava bastante animado também, já que era a primeira vez que os dois se encontravam. Felizmente para ele, nossa heroína também está feliz em conhecê-lo e até preparou um assento para ele no casamento, para sua alegria. E ele está bastante animado com a perspectiva de pegar o buquê com o casamento deles acontecendo em algum momento do outono.
Acontece que Saij é um homem bastante falador, e Leyland teve que ameaçar colocá-lo para dormir apenas para fazê-lo calar a boca. Agora que ele está em silêncio, Leyland apresentou o presente de casamento de seu amante para Lilian, um lenço com bordado floral feito pelo próprio Saij. Lilian agradeceu a ambos pelo presente, com Saij dizendo à nossa heroína para passar em sua loja em algum momento, já que ele estava mais do que disposto a trabalhar no bordado de seus vestidos. Como o casamento era o evento mais esperado por muitos, os preparativos aconteceram muito rapidamente. E porque todos estavam animados, o casamento deles aconteceu um mês antes do planejado. Lilian e Kali se casaram ao ar livre com muitos convidados presentes, já que o imperador queria o máximo de convidados possível. Vestida com um belo vestido branco, Lilian caminhou pelo corredor sem acompanhante. Mas Kali só podia olhar para ela com tanto amor e saudade em seus olhos. Mais do que um casamento, esse evento poderia ser chamado de cerimônia de coroação, já que nossa heroína seria coroada como imperatriz antes dos dois se casarem. E havia uma boa razão para isso, para que as pessoas soubessem quem era a imperatriz. Tudo estava indo bem até que de repente Lilian quase tropeçou e caiu. Se não fosse pelo imperador, que estava observando cada movimento dela de perto e conseguiu pegá-la em seus braços no último minuto, todos estavam impressionados e se sentiram alegres ao ver o gesto romântico. Se houvesse alguém no evento que não estivesse plenamente satisfeito, esse alguém seria Bastion. Ele ainda não conseguia se libertar do encanto de Lilian, mesmo após todo esse tempo. Contudo, ele exerceu autocontrole e não interrompeu a cerimônia em momento algum. Logo, a solenidade teve início e os dois proferiram seus votos enquanto o bispo conduzia a celebração do casamento. No íntimo de Lilian, uma voz lhe sussurrava que a única razão pela qual Kali a desejava era devido às suas habilidades, mas, mesmo assim, ela nutria uma tênue esperança enquanto a cerimônia transcorria. Nesse instante, o bispo instruiu-os a trocar as alianças, e em seguida Lilian e Kali compartilharam um beijo para selar a união, ainda que Kali temesse adormecer a qualquer momento. Mais tarde naquela noite, os recém-casados se recolheram na cama de Kali, mas a mente de Kali estava ocupada com o beijo que trocaram. Ele se questionava por que não tinha adormecido, e ao descobrir que o toque dos lábios anulava o efeito do feitiço da fada, sua mente estava em turbulência. Kali ainda estava tentando organizar seus pensamentos quando Lilian pediu que ele a auxiliasse a retirar o vestido, visto que as criadas já tinham se retirado para a noite. Agora vestidos com suas roupas de dormir, Lilian convidou Kali a se juntar a ela na cama, assegurando-lhe que cumpriria com o dever que havia prometido. Entretanto, o imperador interpretou erroneamente suas palavras e presumiu que pelo menos realizariam o que é esperado de casais recém-casados. Antes que ele pudesse expressar sua expectativa, Lilian já havia beijado sua testa, induzindo-o a um sono profundo antes que ele pudesse protestar. O único pensamento de Kali foi que talvez devessem ter conversado um pouco, dada a natureza da noite. Na manhã seguinte, Lilian foi conduzida diretamente ao palácio da imperatriz, onde várias criadas já aguardavam ansiosamente para atender às suas necessidades. Todas demonstravam grande entusiasmo com a chegada da nossa heroína, exaltando como tudo estava impecável e prontas para servi-la. Lilian agradeceu sinceramente a elas por seus esforços e solicitou gentilmente que a conduzissem aos seus aposentos. Ao contemplar seus aposentos, Lilian ficou surpresa com o quão espaçosos e ricamente decorados eram. Ela exclamou que poderia residir ali indefinidamente, mas Ana interrompeu para afirmar que esse era precisamente o plano. Momentaneamente Lilian esqueceu que seu casamento com Kali tinha uma validade de apenas 1 ano, mas Ana mudou rapidamente o foco da conversa. Após uma rápida inspeção, nossa heroína se permitiu repousar na cama por um momento. A chefe das criadas, contudo, informou que havia uma última escolha a ser feita, a seleção de sua própria criada. Assim, Ana prontamente forneceu uma lista das candidatas em potencial, todas provenientes de famílias nobres. Lilian considerou que escolheria alguém simples, alguém sem um histórico ou conexões familiares impressionantes. Sua razão era evitar uma torrente de pedidos incessantes. Por fim, optou por uma criada com olhos verdes e cabelos castanhos presos em 2 coques.
Quando Ana saiu para buscar a criada escolhida, esta ficou extremamente grata e surpresa por ter sido selecionada pela imperatriz, especialmente por sua aparência e habilidades consideradas medianas. A criada, chamada Daisy, foi conduzida aos aposentos de Lilian. Após uma reverência e um cumprimento cordial, Daisy se juntou a Lilian, sentando-se à sua frente enquanto a imperatriz saboreava uma xícara de chá. Daisy percebeu que nossa heroína era mais acolhedora e descontraída do que imaginava, contrariando a impressão inicial de frieza e distância. As duas conversaram por um tempo e Daisy, curiosa, indagou por que Sua Majestade a havia escolhido. No entanto, Lilian simplesmente respondeu que não havia nada de errado em escolher alguém simples. Além disso, nossa heroína elogiou o nome da criada, o que deixou Daisy ainda mais encantada. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Kali havia acabado de concluir suas obrigações. Observando que o imperador encerrara seu dia, Ana perguntou se ele desejava ser acompanhado às suas câmaras de dormir. Ele recusou a oferta, alegando que iria ao Palácio da Imperatriz para encontrar Lilian. Falando no Palácio da Imperatriz, Kali tinha lembranças sombrias do lugar, especialmente quando era dominado pela presença austera de sua mãe. No entanto, a atmosfera havia mudado consideravelmente. Mesmo assim, Sua Majestade não conseguia evitar relembrar a rígida educação de sua mãe, que usava punições quando o considerava preguiçoso em seus estudos. Essas memórias atormentavam a mente de Kali, fazendo-o estremecer. No entanto, tudo isso desapareceu assim que ele avistou Lilian, a nova imperatriz que transformará o local em um lugar de calor e conforto. Nossa heroína simplesmente informou ao imperador que ele chegou na hora certa, e quando Daisy os deixou a sós, Lilian se jogou na cama. Ao vê-la fazer isso, Kali perguntou se ela estava se sentindo mal, mas Lilian apenas respondeu que estava cansada devido à sua caminhada durante o dia. Ela prontamente fez um gesto para que ele se deitasse na cama, oferecendo-se para ajudá-lo a relaxar. No entanto, em vez disso, Kali surpreendeu-a ao oferecer uma massagem. Ela aceitou a gentileza dele e em pouco tempo adormeceu no meio do imperador, que estava lhe proporcionando uma massagem. Com ela adormecida, Kali aproveitou o momento para admirar sua forma adormecida, refletindo sobre como isso era uma novidade para ele. Ele também compartilhou com a adormecida Lilian que costumava odiar as noites devido à maldição da bruxa, mas agora, tudo havia mudado. Ela o havia transformado e o palácio, outrora frio, também havia se aquecido com sua presença. Na manhã seguinte, nossa heroína acordou assustada, encontrando Kali deitado ao seu lado. Ao perceber que não o havia colocado para dormir na noite anterior, ela perguntou a Kali se ele gostaria de dormir agora. No entanto, ele já havia se levantado e incentivou-a a descansar um pouco mais. Lilian se desculpou, mas ele a perdoou prontamente, afinal, era apenas um dia. Ele prometeu voltar à noite, e Lilian prometeu colocá-lo para dormir dessa vez. Infelizmente, Sua Majestade estava tendo dificuldade em funcionar adequadamente devido à falta de sono. Ana sugeriu que ele tirasse uma soneca, mas Kali explicou que levaria pelo menos 7 horas para conseguir dormir. A chefe das criadas mencionou que uma vez perguntou a Lilian sobre suas habilidades e descobriu que a imperatriz podia fazê-lo dormir por um curto período de tempo com um beijo na mão. Kali ficou surpreso ao ouvir isso e se aproximou de Lilian novamente, pedindo-lhe que usasse sua habilidade para ajudá-lo a descansar, mesmo que fosse por um curto período de tempo. A história ainda tem muito a revelar, e Lilian logo descobrirá mais. Este é o ponto em que o segmento do Manha termina. Se você gostou desta história e deseja que continuemos, por favor, deixe um comentário abaixo com o nome Lilian.